Quais são? Jeremias 5, 10, 11. Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Esta palavra tem sido muito usada para falar de falta de fidelidade conjugal por sexo. Mas as Escrituras, em grande parte, priorizam a falta de obediência e fidelidade com Deus. A mulher trazida diante de Jesus como adúltera estava adorando outro Deus e não cometendo adultério sexual com outro homem. Assim, onde estava o homem? Vamos ler a Torá conforme Levítico. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Levítico 20, 10. Observamos que a Torá diz que os dois serão mortos, tanto a mulher quanto o homem, mas não diz que eles devem ser apedrejados. No Evangelho, notamos duas coisas. Não existe um homem, mas sim apenas uma mulher, e esta deve ser apedrejada. Portanto, a pergunta é: de que pecado trata? O que significa ser adúltera neste texto? Na realidade, se trata de um outro tipo de pecado. Vejamos a Torá, a qual está escrito o tipo de pecado que ela cometeu. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo com a aliança, e sirva a outros deuses, ou os adore, ou adore o sol, ou a lua, ou todo o exército dos céus, ou que não também se ordene e que seja denunciado, ouçam, estejam então indignados, pois, sendo verdade e certo que se fez abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esses atos às suas portas e apedrejarás até que morram. Deuteronômio 17, 2, 5. Para compreendermos melhor este texto, temos que saber que a Escritura fala do relacionamento entre Deus e Israel e usa também a linguagem do casamento. Deus é o esposo, Israel é a esposa. No momento em que a comunidade é fiel, Israel é tratada como a Virgem de Israel. Há circunstâncias em que ela é infiel, e aí ela é chamada de prostituta ou adúltera. Há também circunstâncias em que ela faz o papel de viúva, como se o esposo estivesse morto. Então Israel é apresentado na figura da viúva. Estes 4 aspectos, virgindade, prostituição, adultério e viuvez, caracterizam as Escrituras o tipo de linguagem que aparece no Novo Testamento. Assim, percebemos que o pecado da mulher é o da infidelidade com Deus e não a transgressão na área do sexo. Ela foi infiel não ao homem, mas com Deus. Houve uma transgressão da aliança, de modo que ela adorou um outro Deus. Normalmente não se adora um Deus verdadeiro, pois o verdadeiro Deus não é um ser criado por homens. Ele sempre existiu. Assim, o homem precisa criar algo, porque ele quer dominar. Ele quer fazer com que aquela adoração seja aceita de forma a satisfazer suas vontades. Segundo a lei, o apedrejamento era visto nesses casos. Muitos acham que Judas foi traidor, pois que vendeu a informação de dizer onde estava Jesus por 30 moedas. Mas quantos colegas, quantas pessoas não se vendem para prejudicar, tomar, caluniar, falar mal, mentir ou enganar o outro? Às vezes, as pessoas da própria família.
A traição, assim como a corrupção, estão interligadas, pois que uma é para a outra satisfazer um prazer, uma necessidade, ou usurpar uma informação, ou conseguir poder, ou destruir uma amizade, um amor, seja lá o que for. A traição é um adultério. Quem muito fala trai a confiança, mas quem merece confiança guarda o segredo. Provérbios 11:13. Um outro exemplo de vender o outro caindo foi Dalila, que viu que Sansão tinha algum dom, alguma força escondida. Quando ela descobriu, contou o segredo, enviou a mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Juízes 16:18. Nos últimos tempos, disse Jesus, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24:10. A palavra de Deus também menciona: quando o homem e a mulher se unem na consumação do casamento, eles se tornam uma só carne. Estão unidos fisicamente e espiritualmente. Já não são duas pessoas independentes, mas sim uma família. Se tornar uma só carne é criar um elo espiritual muito forte. Ninguém divide o número 1. Divide? Pois é. Assim, não podemos achar que em uma separação não haverá dor, pois não podemos dividir o número 1. Portanto, sempre um lado ou outro das partes sofrerá, principalmente os filhos. Devemos vigiar, orar e pedir a Deus que o nosso casamento, tanto espiritual como afetivo, como na amizade e principalmente com Deus, tenha um princípio, a confiança. Pois a confiança traz a fidelidade. O amor gera o entendimento. O diálogo traz a união. Assim, oremos e peçamos para que, tanto física como espiritualmente, nosso casamento esteja na base e no alicerce seguro. Jesus Cristo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia sim no Senhor, o Altíssimo, Criador dos céus e terra. Faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-se também no Senhor e conceda a Ele os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia no teu Deus. Ele o fará muito melhor. Ele fará sobressair a tua justiça, a nossa justiça, assim como a luz do sol. E o teu juízo, o nosso juízo, é o meio-dia. Descansemos no Senhor, podemos esperar nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em caminhos errados, por causa daqueles homens que executam astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não fique furioso de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desagarrados da terra. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco de tempo, o ímpio não existirá mais. Olhará para o seu lugar e não verás. Assim são com todos aqueles que procedem mal. Creia, Deus é justo, Deus é observador. Ele conhece todos os atos, todos os pensamentos, todos os sentimentos, todos os sentidos, todos os processos, todos os desejos do coração do homem. E no agir e no falar, em tudo que faz. Saiba que aquele que prejudica, não prejudica ninguém a não ser a si mesmo. A palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. Herdarão como? Herdarão se deleitando na abundância de paz. É isso que clamamos, Senhor, por paz em nosso casamento, em nossos relacionamentos. Clamamos por união, confiança, fidelidade, Senhor. Queremos ser fiel à Tua palavra. Queremos ser fiel ao Teu único e sagrado matrimônio, que foi feito por meio de Jesus Cristo. A nossa igreja, nós que somos igrejas em Cristo, queremos sim, Senhor, ordenar
ordenar nossos passos e também nos cobrir, Senhor, de Tua glória. Nos conceda, Senhor, o entendimento, o discernimento, a sabedoria, a inteligência, para poder nos relacionarmos, tanto física como espiritualmente. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te então, Senhor, de nós, pois aqui clamamos. Trata, Senhor, do teu povo. Vem ao auxílio daqueles que te buscam, Senhor. Trata de curar, de livrar, de libertar, de unir, de sarar, de fortalecer. Pois queremos dar testemunho, Senhor, de todas as maravilhas que Tu operas. E são muitas, e são incontáveis. Teus escolhidos, Senhor, se alegrarão na alegria do Teu povo. E louvaremos junto como herança a Ti. Ó Deus, cantaremos eternamente o vosso amor. De geração em geração cantaremos, pois Tu és a verdade, o caminho e a vida. O amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Assim seja. Guarda a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o pão de cada dia. Nos dá equilíbrio físico, mental e espiritual. Saúde em todos os sentidos. Hoje e sempre. Amém. Salmo 106, Salmo 37, Salmo 89.